eu cheguei em casa, você estava mais sensível, eu chorei. Mas eu não chorei porque o evento foi chato, que as pessoas foram ruins. Eu chorei porque nenhuma daquelas 50 pessoas que eu interagi, que eu estive junto com elas, esse tempo, nenhuma delas sabiam quem eu sou de verdade. Nenhuma. Fiquei pensando, sabe aqueles momentos assim, domingo, final da noite, quando você desliga aquela chamada de FaceTime, de WhatsApp, de vídeo com aquela pessoa do Brasil, e a casa fica em silêncio, aquele zumbido do ar-condicionado de todas as casas aqui da Flórida, né, que vem aquele aperto no peito, aquela coisa que não tem nome em inglês e muitas outras línguas. Saudade. Saudade é uma palavra que não se traduz, mas que a gente sente fortemente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E tem um foco, sim, muito para o expatriado, para as pessoas que moram fora do seu país. Mas você que está no Brasil, que está estudando esse podcast, também você já fez alguma mudança da sua casa, da sua vizinhança. E também algumas pessoas foram embora e você também tem esse sentimento da saudade. Então é importante a gente entender o que acontece com a gente, né? Quando as coisas mudam, quando a vida muda. E tudo muda o tempo todo. Então, quero falar que hoje vamos destrinchar, nomear isso que a gente sente sobre essa saudade. E quero te convidar para a gente colocar nome nas suas emoções aqui nesse podcast Aroma de Emoções, que é esse espaço para a gente não ter julgamento, não ter nada e falar das nossas emoções. Então, vamos lá. Estou preparando meu café aqui. Você já fez o seu café, o seu chá? Não sei que hora você está vendo esse podcast, mas prepara aí para a gente fazer, de tomar junto esse café cheio de aroma de emoções, esse chá cheio de aroma de emoções. E o café que eu estou fazendo hoje é desse café aqui da origem da Colômbia, que eu amei. E aconselho vocês a procurarem, mas também aí no Brasil tem muito café bom também. A gente tem que aproveitar isso, né? Ou então chá. Se não é do café, do chá, tem problema. Pode ser chá frio, chá quente, o que for. Mas toma um momento de pausa aqui para a gente tratar das suas emoções. E eu tenho aqui um checklist para não me perder, porque vocês sabem que eu adoro falar, né? Eu vou falando um monte de coisa aqui, aí perco o fio da meada. Mas o importante é que eu quero deixar uma mensagem bem clara para vocês. Então é o seguinte. Então, voltando àquele assunto, né? Aquele domingo, à noite que a gente fez aquela ligação com aquela pessoa, FaceTime por vídeo, e a gente mata aquela saudade momentânea, mas não é a mesma coisa a gente estar olhando na pessoa, olhando, apertando, abraçando, olhando no olho, sentindo o cheiro, né? E eu quero conversar uma coisa que eu percebi, que passou comigo nesse momento, e quem sabe é uma coisa que está passando também aí nesse momento, né? Você esteja sentindo essa mesma coisa. Vamos lá. Meu cafezinho aqui já está pronto. Aqui, que delícia. Gente, eu amo cheiro de café. Amo, não sei se vocês gostam também. Que delícia, tá quentinho. E por incrível que pareça, tá frio aqui esse momento do ano. Tá frio. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Umas semanas atrás, eu tive a oportunidade de ir num network. Aqui tem muitos grupos de network. Tem grupos de profissionais de network, tem grupo de pessoas que não são só profissionais, mulheres fazendo network. Era um grupo que tinham várias pessoas de network. E eram mais ou menos umas 50 pessoas. A gente foi lá, teve uma interação, teve uma palestra. Aí você troca cartões de visita e conversa com uma pessoa e conversa com outra e fala assim: ah, vamos marcar um café. Não sabe aquela promessa que você faz para as pessoas, né? Tem um amigo meu americano que fala assim: eu não entendo os brasileiros. Eles falam assim: ah, vamos tomar um café? E esse vamos tomar o café nunca chega. Né? É só aquela promessa vazia, é só uma desculpa que você faz para ser sociável e dizer assim, a gente marca um café e nunca marca. Porque para o americano ou para os latinos também até falo assim, os colombianos mais ou menos, mas assim, outras pessoas falam assim, você fala assim, vamos tomar o café, já é com data marcada. Tipo assim, vamos tomar. Ok, já ficou um compromisso, pode ter hora, tudo. Mas a gente tem essa coisa, né? Ah, vamos marcar, é quase tipo assim,
vamos encerrar por aqui, a gente nunca mais vai se ver. Não sei se já aconteceu com você. E, eu tinha saído desse evento, e aí eu cheguei em casa e eu fiquei, assim, refletindo, porque eu falei assim: "Meu Deus", sabe, assim, fiquei naquele evento lá, interagi com pessoas, recebi essas promessas vazias, "vamos tomar um café", até porque as pessoas sabem que eu adoro tomar café. E aí depois, eu cheguei em casa, eu estava mais sensível, eu chorei. Mas eu não chorei porque o evento foi chato, que as pessoas foram ruins. Eu chorei porque nenhuma daquelas 50 pessoas que eu interagi, que eu estive junto com elas, esse tempo, nenhuma delas sabiam quem eu sou de verdade. Nenhuma. E eu aposto que você já se sentiu assim. Que você já sentiu teve essa sensação de que você está no meio de um monte de pessoas, mas você está sentindo uma solidão tão grande, porque não é aquele primo lá do Brasil que, por mais que sejam as mesmas piadas que você conta para ele não, parece que não tem sentido com outras pessoas. Ou também aquela amiga que só de olhar te entende, sabe aquela amiga que você teve, que você tem ou que você teve, assim, que vocês não precisam falar nada, vocês só se olham e vocês já sabem qual é o próximo passo que tem que fazer? Então, assim, faltam essas coisas, e aí você tem que começar do zero quando você imigra, começar tudo de novo, sabe? E é tanta coisa quando você chega aqui nesse país, eu vou falar da minha experiência nos Estados Unidos, né? Às vezes, não sei se está aí no Brasil, você não fala assim, eu queria morar fora. Se prepare. Mas não é só se preparar, você tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, documentalmente, é tanta coisa. E mesmo assim, mesmo você se preparando muito, você chega aqui, você passa algumas situações que são difíceis. E é começar do zero, não é fácil. Eu falo que eu já fazia muitos treinamentos de saúde emocional no Brasil, e foi interessante, a primeira turma de treinamento que eu fiz de saúde emocional aqui nos Estados Unidos, eu tive que mudar muitas coisas, porque é um público diferente, sabe, assim, é interessante. São brasileiros também, que a primeira turma que eu fiz aqui foram com brasileiros, mas eu não sei, quando você imigra, parece que faz um download, baixa umas coisas diferentes, porque é tanta coisa que você tem que gestionar, é tanta coisa que você tem que fazer, que as pessoas criam uma consciência emocional diferente de quem nunca saiu do seu lugar, de quem nunca saiu do lugar onde nasceu. E não é dizendo que é mais esperto ou menos esperto, é que tem alguns traços de personalidades diferentes, né? E aí, essa sensação de começar de zero de novo. E aí você pega o teu telefone e você olha assim, você tem 200 contatos no seu telefone e ninguém que você possa ligar às 2 da manhã se te der um aperto no peito. Você já sentiu isso? Conta pra mim. E eu vou até dar uma pausinha aqui para tomar meu café antes que esfrie, porque tá frio. E aí isso aconteceu comigo, na volta desse network, né? Que eu fui lá, interagi com várias pessoas, cheguei aqui, sabe assim, deu aquele vazio, chorei. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas não... Interagi com 50 pessoas, dediquei... Foram, no total, não é que o network foram 4 horas, mas entre sair de casa, pegar trânsito, chegar lá, o tempo de estar lá, foram 4 horas no meu dia, encontrando 50 pessoas que não me conhecem de verdade, e fiquei assim, de verdade, pensando, né, que como que eu posso estar rodeada de pessoas e me sentir só. E aí você deve estar pensando assim, Rebeca, que esse negócio que você me falou, que eu tenho 200 contatos no telefone e não tenho ninguém para falar, às vezes às 2 da manhã se acontece alguma coisa, eu não estou agoniada, não consigo dormir, aquela ansiedade que bateu, aquela saudade que bateu. Sabe aquelas vezes quando depois que você imigrou, que você nem queria falar, você nem queria sair? Eu conheço, e isso aconteceu comigo, tá, gente? Não vou mentir para vocês, não. Eu achei que eu falava inglês. Eu fazia apresentações na empresa em inglês, tudo. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com outro tipo de... Assim, é o inglês, mas assim, eu estava tão
vulnerável que me travou. Não era um inglês tipo corporativo, não é um inglês corporativo, é um inglês da rua. E eu sentia que eu não entendia ninguém. E aí eu não queria nem sair, ou então quando eu saía, eu não olhava para ninguém, para não dar margem para as pessoas falarem comigo, porque eu tinha medo de falar. Então, assim, às vezes você também já sentiu isso também, assim, você perde a sua personalidade, você acaba sabendo mais, você não sabe nem, você tem até assim, não quer às vezes que as pessoas nem falem com você, porque é muita coisa, assim, né? E aí você falou assim, aí sabe esse dia que você teve um dia desafiador, foi pra casa, e aí você não conseguiu dormir porque tem aquela ansiedade, tem a saudade, você fica pensando, será que valeu a pena tudo que eu deixei lá pra vir aqui? Ou para fazer o que eu estou fazendo. E aí você quer falar com alguém e não encontra ninguém. Aí, Rebeca, você me deixou bem pensativa, porque realmente eu tenho muitos contatos e ninguém para falar, ninguém para conversar. E aí eu queria te falar uma coisa. Mesmo que você sinta esse cansaço só de pensar, ai, mas também eu prefiro ficar só com as minhas amizades do Brasil, porque eu tenho uma preguiça de começar do zero de novo, todas as relações. Mas vale a pena, gente. Lembra que a gente falou no episódio passado que as amizades são uma construção? Que a gente tem que dedicar 200 horas para construir, começar a construir uma amizade verdadeira? Então a gente tem que deixar essa preguiça, porque assim, é a falsa zona de conforto. A zona de conforto, ela não é um bom lugar. A zona de conforto é um lugar que te distrai e que te prende para você não fazer as coisas que você precisa fazer. Então você tem que sair dessa falsa zona de conforto. E aí, volta outra vez na questão do meu livro. Como se chama isso que você está sentindo, que por enquanto está só em espanhol, mas logo mais eu vou mostrar o livro em português para vocês aqui. Que é essa metodologia que eu criei, que é dizer e liberar, né? Porque quando a gente começa a colocar nome nas coisas, entender o que está acontecendo, a gente começa a ter essa liberação. Então é o seguinte, quando a gente começa a dizer, a falar e olhar e conversar com as outras pessoas, nomear o que a gente sente, não é que resolve tudo, mas pelo menos a gente sabe qual que é o problema, já não é mais o vilão do homem invisível, e a gente sabe, começa a criar ferramentas, metodologias para combater aquele problema. E você começa a ver também que não é só com você, né? Não é só com você. E aí a gente vai tomar um café com alguém, conversar, né? E entender mais um pouquinho do que está acontecendo. Então, eu refletindo depois, eu falei assim, bom, por que eu chorei depois daquele network, né? Por que eu fiquei assim triste? As pessoas não eram chatas, ninguém fez nada comigo, não foi nada demais. Mas aí foi quando caiu uma ficha gigante para mim e deu um clique na minha cabeça de entender que, na verdade, ali naquele ambiente, eu estava oferecendo uma versão minha, não era a minha verdade. Você entende o que eu estou falando? Era uma versão e não a minha verdade. Vou deixar você pensar um pouquinho nisso, ver quais são as suas reflexões. Tipo assim, pensa comigo. A gente vai nesse evento e ali é a tua versão profissional. Esse evento particularmente era sobre uma parte de uma das empresas que eu tenho, e era a minha versão profissional naquele evento, e naquela versão eu tenho um total controle, porque eu já sei o que eu vou falar, o que eu vou dizer, tá tudo certo. Então, o que você oferece para a pessoa é uma versão sua profissional, nesse caso do network que eu estava fazendo sobre uma das minhas empresas. E, Rebeca, mas eu vou em network com mulheres. Mas será que você está oferecendo a sua verdade? Ou você está oferecendo a versão que você quer aparentar para elas? Lembra o capítulo anterior que a gente falou aqui, o episódio anterior, que a gente fala que aquele negócio está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem? Então, você está oferecendo a verdade, você está oferecendo a versão do está tudo bem, tudo ótimo, a minha vida é perfeita. Eu só vim encontrar com vocês aqui porque
tá tudo certo na minha vida, não sei o quê, é só para ter um ambiente com outras pessoas. Isso pode ser uma versão, mesmo que seja uma versão profissional, é uma versão do que você gostaria de ser ou gostaria que as pessoas pensassem que você é. Eu sei que é muito confuso, mas reflete aí e pensa no que eu tô falando. Então, assim, você oferece a sua versão e a pessoa oferece a versão dela, mas ninguém oferece a verdade. Aí são duas versões conversando. Você já pensou nisso? Que loucura! É a tua versão criada ou profissional ou criada pessoalmente, conversando com a outra pessoa que também está provavelmente fazendo uma versão e não uma verdade. Então ficam duas versões e aí é óbvio, óbvio que ninguém se conecta de verdade. Você vai ter uma relação superficial, porque são duas versões conversando, não são duas verdades conversando. E aí esse clique, quando me deu esse insight, assim, eu falo o download, né? A gente fez esse quando eu fiz esse download dessa percepção que por que acontecia esse vazio depois, mesmo depois de networks. E aí eu lembrei uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, com as pessoas que eu atendo na parte da saúde emocional, né? Que a gente tem que ter uma vulnerabilidade estratégica. A gente precisa se permitir ser vulnerável, mas também estrategicamente. Aí você fala assim, Rebeca, como que é essa coisa da questão da vulnerabilidade estratégica? Bom, eu vou te falar, calma, não entre em pânico. É não chegar desaguando tudo, sabe? Assim, falar assim, Rebeca, então se eu vou ser vulnerável estrategicamente, eu chegar lá e contar todos os meus dramas para todo mundo? Não, não é assim. Deixa de ser tão doida. Não é assim também. Você vai contar as coisas pontualmente, você vai escolher alguma pessoa para você começar a compartilhar a tua versão verdadeira, não a versão que você cria, para você compartilhar a tua verdade. E aí você escolhe alguém que no teu feeling, poxa, vamos lá. Ai, Rebeca, mas quem que eu vou escolher? Eu fico confusa, quem que eu vou escolher? Meu Deus, eu não sei, eu já quebrei tanto a cabeça, eu já tentei tantas amizades e quebrei a cara, não foram sinceras. Gente, não é possível, olha, você imigrou, você mudou de cidade, você foi para outros lugares, você já apanhou, não é possível que você não tenha um feeling. Tem um feeling. Perceba alguém que você sente seguro e começa a compartilhar algumas coisas. Porque, eu vou dar um exemplo. A gente já está em fevereiro, né? Mas acabou de passar o final do ano. Você sentiu solidão no final do ano? Você se sentiu triste? Por mais que você postou foto, ai, olha aqui o Natal na América, olha a árvore gigante, olha o Papai Noel, olha a chaminé, olha que faz frio, olha que faz neve. Mas você estava com vontade daquele churrasco na laje lá no Brasil? Você estava com vontade do pagode lá no Brasil, aquela confusão, aquela muvuca, aqueles fogos tudo doido no final do ano? E se sentiu só? Então, assim, de repente você começa a comentar com alguém sobre isso. Você fala assim, nossa, eu não sei você, mas eu tô aqui, eu gosto de morar aqui, mas sabe que eu sinto saudade? Eu sinto saudade, sabe? Começar a ser um pouco mais real, contar mais um pouquinho o que você sente. Não é dramatizar, mas é falar a sua verdade. Porque, poxa, para você construir amizades, para você construir relações, você tem que ter a sua verdade. Você tem que falar, você tem que ser mais real. E eu quero contar uma coisa para vocês que eu estudo muito. E até porque eu acho que quando a gente tem essa responsabilidade de propagar uma mensagem, a gente também tem que ter a consciência de buscar as bases teóricas, buscar artigos, coisas, não são coisas que simplesmente nasceram da minha cabeça, não. Eu falo para vocês aqui coisas que eu estudo, que eu pesquiso, que eu vou atrás. Eu tive que fazer uma busca muito grande para mim mesma. E trago para vocês aqui uma verdade, mas não só na minha verdade. Uma verdade tem a minha metodologia, mas está baseada em alguns fatos. E um deles que eu gosto muito é um estudo de Harvard, que estudou pessoas durante 85 anos e viu que
A diferença não é o dinheiro, não é sucesso, não é ter casa própria, ter o carro do ano, o celular de última geração, mas as relações profundas é o que as pessoas definem como felicidade. Mas aí tá, e aí tem uma coisa que dói entender. Não é quantidade de amizade, é a profundidade. Lembra que a gente falou no último episódio sobre as amizades, que eu falei para vocês aqui, sobre as amizades verdadeiras? Não perca tempo com 30 amigos superficiais, que você só manda mensagenzinha em grupo de WhatsApp e na hora que você fala uma coisa séria, ninguém consegue a informação, né? Mas melhor você cultivar 2 pessoas, dedicar esse tempo, você dedica a 30 amigos superficiais, dedicar 1, 2 pessoas com mais profundidade. Eu acho que vai ser muito mais saudável de médio a longo prazo para você. Porque 30 pessoas superficiais, você vai gastar sua energia à toa. Quando você quiser, você não vai ter nenhuma reserva ali, né? Então, olha aí, eu vou convidar você para olhar para o seu telefone. Fala para mim aí quantos contatos você tem no seu telefone. Quantos? Vê aí na sua lista de contatos. Tem gente que pode ter até 500 contatos. Me fala quantos amigos no Instagram você tem. Ou então, melhor, soma todas as suas redes sociais. Quantos amigos você tem? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Quantas pessoas tem aí como amigo? Eu imagino, de repente, tem pessoas que vai somar, tem mais de milhares de amigos nessas redes sociais. E contatos. Soma tudo. Agora, essa somatória, fala para mim. Quem são? Com quem? Quantos são? O que você pode contar de verdade? Pensa aí. Com quem você pode ser completamente o que você é, só o que você é. Ai, ai, sabe? Aquela que treme, aquela pessoa que duvida, aquela pessoa que tem medo, sabe? Aquela pessoa que às vezes não aguenta mais ser forte. Com quem você pode ter esse espaço? Quem? Quem são as pessoas que você pode ter esse espaço de vulnerabilidade? Ai, 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 ai. Vai tudo no tempo para você olhar e quantos seguidores, quantas pessoas tem na sua rede social. Já? Bom, aí tá. Temos o problema, temos tudo isso aqui. Ok, Rebeca, já percebi que tá difícil. Tem muita gente, mas não tem ninguém. E agora, o que eu faço? E aí eu tava pensando até numa analogia como de aroma, né? De perfume, como café. Sabe quando você cheira o café assim, ó? Então, coloquei aqui para vocês uma analogia do perfume. O que é isso, Rebeca? Analogia do perfume. Eu vou te explicar de um jeito que tem sentido para mim e aí ver se tem sentido para você. É como criar um perfume. Agora você vai ser um alquimista, sabe? Você vai criar um perfume. Estou te convidando para criar. A gente vai criar um perfume junto aqui, cheio de aroma de emoções, esse perfume. E a gente vai fazer assim, ó. Pega tudo que você tem aí, joga tudo e vamos ver se ficou bom, mas a gente vai trazer algumas camadas, tá? E eu espero que fique bom. Eu vou jogar aqui a analogia para você. Então, ó, são 4 camadas que a gente tem que fazer. 4. Então, vamos lá, pega tudo que está falando aqui e vamos juntar tudo. A primeira camada, para a gente fazer essa alquimia desse perfume, é uma generosidade genuína. Primeira coisa que as pessoas sentem é se você está sendo genuíno com elas ou se você quer alguma coisa em troca. Você já sentiu isso quando está num local que está conversando com alguém e você sente assim, essa pessoa está falando comigo só porque ela quer que eu faça algum favor, ela quer que eu dê algum contato, ou ela quer me vender algum serviço, algum produto. A gente sente, o ser humano sente quando existe uma troca genuína ou quando existe uma troca por alguma razão. Então, a primeira coisa do nosso aroma, do nosso perfume, é a generosidade genuína, que não é aquela que eu faço por você porque eu quero que você faça por mim. Não. Eu escolho, é tipo assim, sabe aquela sua vizinha que às vezes ela tá apertada de trabalho e não pode pegar o filho na escola?
Você vai lá e pega o filho dela na escola. Ou então aquela amiga sua brasileira que está sozinha, ficou doente, teve algum resfriado, alguma coisa, faz uma marmitinha, uma sopa, leva para ela. Ou, sei lá, mandar uma mensagem, gente, só perguntando se está tudo bem, faz tanta diferença. Quantas vezes, às vezes algumas pessoas vêm na minha cabeça e eu mando uma mensagem: oi, tudo bem com você? Está bem? Sabe, sem querer nada, só para saber. E aí a pessoa me devolve assim: nossa, Rebeca, eu precisava tanto que alguém me perguntasse isso hoje. Então, isso é tão importante. Quanto tempo leva seu de você me dar uma mensagem? Oi, tá tudo bem? E sem querer nada em troca. Só pequenos gestos e gestos constantes para gerar vínculo. Então, primeira camada, generosidade genuína. A segunda camada são rituais de repetição. Porque não é só você fazer uma vez só e tá tudo bem. Não. As conexões neurais, as coisas que a gente aprende, ela precisa de muita repetição. Então tem que ter esses rituais de repetição. Então, não é você encontrar uma pessoa para tomar café uma vez. Não, você tem que construir um vínculo, você tem que repetir aquilo ali. Porque o cérebro precisa de repetição, gente. Ele precisa de repetição para criar pertencimento, tá? Então, tipo assim, vou dar algumas ideias para vocês. Ai, um café mensal com outras brasileiras, pode ser. Ou uma caminhada aos domingos. Tem tanto parque aí, tem tanta coisa, da praia, num parque, numa montanha, que você possa fazer uma caminhada, mas assim, buscar alguns locais que sejam os mesmos e os mesmos horários, tá? Porque tem que ter repetição, tem que ter rotina. E um grupo de jantar, de happy hour, que seja uma vez por mês. E assim, não é fazer os 3, tá, gente? Escolhe um ritual e mantém. E depois você continua, tá? Mas pelo menos um. Não é para fazer 5.000 coisas, encher a agenda para ficar totalmente impossível de você cumprir os rituais. Não. Escolhe um ritual e mantém. Então, camada 2 do perfume, rituais de repetição. Agora a gente vai para a camada 3 do perfume. A gente tem que ter um equilíbrio cultural. O que é isso, Rebeca, equilíbrio cultural? É meio contraditório, eu sei, mas a gente tem que investir nas amizades com brasileiros, mas também a gente tem que investir com amizades com as pessoas da cultura local, seja com americanos, seja com canadenses, seja com outras culturas. Existe lugar, por exemplo, aqui onde eu estou, aqui na Flórida, é um lugar multicultural. Eu posso ter amizade com russos, com canadenses, com indianos, com várias culturas. Então, investe em amizades com outras culturas, porque é tão bom a gente entender, né, outras culturas, entender que lugar que você está inserido, o que as pessoas pensam, né, diferente. Porque, meu, também se você for buscar só brasileiro, você vai ver numa Little Brasil, que não é verdade, estando em outra cultura e você nem aprende, né, e nem se mistura. E é tão bom, gente, olha, eu tenho experiências muito legais. Meu vizinho aqui, a esposa é americana, ele é italiano, com descendência venezuelana. E aí, assim, eu sinto que eu chego lá com meu toquezinho brasileiro. Aí é como se colocasse, assim, um jasmim na lavanda americana, sabe? Como se colocasse um tempero, uma pimentinha no feijão que faltava. Ou se colocasse, assim, uma pimenta já que ele é italiano, colocasse, assim, um temperinho diferente na lasanha que ele faz, né? Então, assim, é trazer, e tudo se complementa, né? Então, é bom a gente ter esse equilíbrio cultural, não só buscar brasileiros, mas buscar os dois, por que não, né? Não se fechar só no grupo de brasileiros, não, porque vou falar um negócio para vocês, eu aprendo tanto com outras culturas, e vocês sabem que eu sou uma pessoa multicultural, né? Eu amo a cultura colombiana, tem gente que fala assim, ai, nem quer mais falar português, só quer falar espanhol. Pois é, né? Então, assim, é muito gostoso, você cresce muito como pessoa, e sabe o que você percebe? Que não importa o país, não importa a língua, todos somos humanos. Passamos pelas mesmas coisas. E aí, a quarta camada do nosso perfume, fazer aquele aroma, é sério, limites amorosos. E olha que essa é a mais importante, tá, gente? Vou até ficar séria aqui, porque isso aqui é uma camada importante. Você não consegue, presta atenção, tô falando sério com você agora, é um momento sério. Você não consegue criar conexões verdadeiras
se você está exausta. Escutou? Vou até tomar um gole de café. Se você está carregando peso demais sozinha, se você tem estresse no seu trabalho, preocupações com todos os documentos que você tem que fazer aqui de imigração e todos os documentos que você tem que fazer de muita coisa, pressão de dar certo, tudo isso aí vai. Se você tem aquela loucura de não deixar o marido fazer as coisas em casa que tem que ser do seu jeito, ou você não acha que todo mundo não faz como você, e não deixa as pessoas também te ajudarem, te coloca muitas coisas nas suas costas, você não vai ter tempo para estar bem, para criar conexão genuína com ninguém. Então, tem que ter também um descanso. E às vezes procurar uma ajuda de um profissional é importante. Terapia não é luxo, é ferramenta básica. Ai, Rebeca, mas eu escuto seu podcast. Gente, já falei várias vezes que esse espaço aqui é um espaço para a gente ter consciência emocional. Mas isso aqui jamais substitui um espaço de terapia. É muito importante. Eu uso terapia, eu busco profissionais quando eu vejo que está muito difícil para mim. Ai, você busca profissional, meu bem, eu falo sobre isso porque eu sou a que mais preciso. Então não é à toa. Então, uma busca de um profissional é importante. E uma coisa que eu quero adicionar, já foram nossas 4 camadas, e uma coisa que eu quero adicionar é escolha gente que honra as tuas vitórias invisíveis. Sabe aquela coisa assim, que você... Ai, eu não conseguia... Eu tenho uma amiga que ela tem dificuldade de dirigir. Ela criou meio um pânico de dirigir. E para ela, sempre que tinha alguma coisa para fazer mais longe aqui da nossa casa, ela falava assim, ai, deixa eu ir com você, porque eu não consigo dirigir. Aí a gente foi conversando, e um dia ela conseguiu dirigir. E foi para esse lugar mais longe. E eu comemorei tanto com ela. Eu falei assim, não, a gente tem que abrir um champanhe. Eu passei um tempo sem tomar bebida alcoólica, aí eu comprei aquele champanhe sem álcool, aí eu fiz um brinde com ela com champanhe sem álcool. Porque por mais que seja uma vitória, que ela não ia postar no Instagram, porque também ela, por razões óbvias, não quer mostrar vulnerabilidade naquele ambiente da rede social, lembra? É uma vitória invisível, mas é uma vitória. E eu acho que a amizade é aquela que honra as tuas vitórias invisíveis. Teve uma pessoa que falou comigo essa semana, ai, Rebeca, mas eu não tenho nada importante para mostrar, minha vida é dona de casa, eu cuido, eu já estou na casa, eu sou a esposa que fica com o filho aqui nos Estados Unidos é uma rotina muito dura, levar na escola, levar não sei aonde, nananana. O que eu tenho para contar? Meu, é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que consegue fazer isso, e gerenciar uma casa, e cuidar de filho, e fazer tudo isso. Então, assim, busque pessoas que honram as tuas vitórias invisíveis, né? Porque aquela pessoa que você pode contar em todo momento, né? Ai, gente, tanta coisa pra falar pra vocês aqui que eu nem sei mais o que dizer. Então, bom, vamos fazer uma síntese até agora, né? Então, aquela pessoa que você diz assim, você tá muito sensível, e você não coloca um limite. Se você falar assim pra você assim, olha, sabe o que acontece? Eu acho que você está muito sensibilizada, você não respeita as suas limitações, não é uma pessoa para você ter perto de você. Né? Você tem que ter pessoas que respeitam as suas limitações. Então vamos fazer uma síntese aqui. Respira. Ai, vou tomar mais um gole do meu café, que até eu aqui fiquei meio desnorteada, que eu fiquei pensando que algumas pessoas que não respeitaram os meus limites, quando eu falei assim, eu não estou me sentindo bem hoje, elas vêm com aquele positivismo tóxico, ai não, mas você tem que mudar isso, tem tudo para estar bem, e tudo isso, gente, não é sempre assim. Lembra que a gente falou que tá tudo bem, não tá tudo bem sempre, né? E tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior. Então vamos lá. 4 camadas do nosso perfume. Generosidade sem esperar nada de retorno. Rituais que criam raízes. Equilíbrio entre culturas e limites que te protegem. Né? Também, por que limites que te protegem? Porque você também não vai poder sangrar em todo o mar, né? Que tem uns mares, que tem uns tubarões aí que você não pode sangrar neles. Então, essa é a receita, tá?
E aí, eu quero te falar que todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Ser vista, ser conhecida, ser aceito. E de verdade, como a pessoa é. E quando você oferece isso de forma genuína, você não está só criando amizades, você está recriando a tua casa. Porque lembra, gente, que a casa, né, ela tem algumas particularidades, né? A casa, ela não é só aquele local físico que você mora. A casa tem muito mais que isso, né? O cheiro da casa não vem do lugar. O cheiro da casa vem de gente, vem de conexão, vem de esse juntar. E quando você oferece a sua versão, aliás, e quando você está oferecendo só uma versão e não está oferecendo a sua verdade, você não vai criar esse cheiro de gente, essa conexão. E isso de você ter muitas pessoas e estar rodeada de gente e se sentir profundamente só é uma solidão conectada. Tem nome científico para isso, tá? E lembra de também ter essa vulnerabilidade estratégica, de escolher alguém seguro que você possa compartilhar suas verdades aos poucos. A gente já falou sobre isso no episódio das amizades. E lembra que não é carro, não é casa, não é a bolsa mais cara, não é aquela roupa de marca, não é tantas coisas materiais que vai fazer você ser mais feliz. São as relações profundas e isso o dinheiro não compra, tá? E lembra que não é quantidade, é sobre profundidade. E aí, eu quero deixar um desafio para vocês aqui. Um desafio sobre esse episódio. E se você ficou até aqui, eu quero que depois você me conte e me fala como foi o resultado desse seu desafio. Então é o seguinte, tá preparado para o desafio? Desafio final. Escolhe uma pessoa, convida para um café com você, um chá, um chopp, um happy hour, alguma coisa, e compartilha uma verdade com essa pessoa. E observa. E aí depois marca de novo. Faz de novo. Lembra da constância? Combinado? Então, gente, foi um prazer ter esse episódio aqui com vocês hoje. Esse episódio ele foi baseado em um artigo que eu escrevi para Acontece Magazine para o mês de fevereiro. Então, você pode ler o artigo lá e ver aqui o episódio. Então, vai ficar no nosso website também, tá lá o link para o artigo, mas você pode buscar também na Acontece Magazine, na edição de fevereiro, que vai estar lá no espaço de saúde emocional, a minha coluna de Rebeca Macedo lá, Saúde Emocional na Acontece Magazine, aqui do sul da Flórida, mas você pode ver isso de qualquer lugar do mundo, porque está online, combinado? Então, te espero no próximo episódio e fica aqui e vai lá fazer seu perfume. Já entendeu as 4 camadas, né? Vai lá fazer que vai ficar legal esse aroma de emoções aí. Até logo!